Olá, tudo bem? Estamos aqui para dar prosseguimento à segunda aula agora do primeiro trimestre de 2022. Estou falando das aulas da EBD. Estamos com uma temática neste primeiro trimestre de 2022 que estamos estudando sobre a supremacia das Escrituras. Muito legal esse tema. Ou seja, estudando sobre a palavra de Deus, sobre a Bíblia, né? A supremacia das Escrituras, a inspirada, inerrante e infalível palavra de Deus. Na aula passada, nós estudamos sobre a autoridade da Bíblia. Já na aula de hoje, nós vamos estudar sobre a inspiração da palavra de Deus. Vamos ver o que significa inspiração na aula de hoje. Então, o título da aula é a inspiração divina da Bíblia. Lembrando, para você que é novo aqui no meu canal, então no Facebook, não sei aonde que você está, eu sou professor da Escola Bíblica Dominical, da EBD, já há quase 20 anos e trabalho com muito carinho, com muito prazer. Estas aulas aqui, na verdade, são aulas introdutórias, ou pode ser chamado de pré-aula ou mini-aula, porque na verdade esta aula tem o propósito de contribuir com os professores, com aqueles que também lecionam. E aí, sempre me pediram que eu também fizesse as gravações, colocasse os vídeos, então é por isso que eu estou aqui. Logicamente que eu também preparo com carinho para aqueles amigos, amigas, alguns irmãos em Cristo que não participam da Escola Bíblica Dominical presencialmente, ou de repente na sua igreja não tem, coisa do tipo, e aí você pode estudar aqui comigo. Então, eu preparo para duas formas, né? Para atender os meus amigos professores, né? E também para atender com carinho aos meus irmãos e amigos que de repente não podem, não têm condições por algum motivo de participar da EBD presencialmente ou das aulas da EBD presencialmente, e aí você estuda aqui comigo, tá bom? E para mim é muito mais que um prazer. Se isso for o seu caso, se quiser deixar um comentário aí, eu agradeço. As aulas da EBD acontecem todos os domingos, portanto esta aula que eu vou estar comentando aqui, alguns minutinhos só com você, ela vai ser lecionada presencialmente no dia 9 de janeiro de 2022, portanto no domingo próximo aí, na semana que eu estou gravando esta aula aqui, tá bom? Então vamos lá. A inspiração divina da Bíblia. Esse é o título. A inspiração divina da Bíblia. E temos um texto áureo, né, que é aquele texto-chave para este assunto, que está em segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3 e versículo 16, que diz o seguinte: toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Então este é o versículo-chave e já eu vou pensar um pouquinho com você sobre este assunto. A verdade prática da lição de hoje, desta aula, é o seguinte: a inspiração da Bíblia Sagrada é divina, verbal e plenária. Portanto, a Bíblia toda nos ensina, nos corrige e nos instrui. Eu tenho uma capa diferenciada, porque eu uso essa para vários trabalhos que eu faço, embora eu tenha outras versões na minha biblioteca, mas eu faço uso desta, né? Tem os versículos anotados e tudo mais. Bem, a leitura bíblica em classe, logicamente que quando você vai lecionar uma aula, você precisa levar em consideração o texto bíblico, aquele texto que é escolhido, aonde é baseado todo o comentário da lição. E nós temos em segunda carta de Paulo a Timóteo,
capítulo de número 2, versículo 14 a 17, e tem também um outro texto que é 2 de Pedro, capítulo de número 1, versículo 19 até ao 21. Então esses dois textos bíblicos é onde está baseado o assunto desta lição. Eu não vou comentar sobre o texto, os dois textos aqui, de uma forma assim direta, de uma vez que é uma mini aula, né? Mas eu vou comentar sobre o texto áureo, né? Então, o texto áureo aqui é o seguinte: ele está no contexto ou na carta que Paulo escreveu a Timóteo, lembrando que essa carta é pastoral, né? Então, Paulo teve essa preocupação de preparar o seu obreiro, mas também orientar ele, do tipo, dizer para ele o seguinte: olha, tu porém, você deve permanecer como você aprendeu a doutrina da palavra de Deus, desde de criança, desde a tua adolescência, você aprendeu sobre a palavra de Deus, e ela é poderosa. Aí Paulo ratifica para Timóteo, que agora está na frente do trabalho, né, está pastoreando a igreja, e disse para ele: olha, com relação às escrituras, fique tranquilo, porque as escrituras, toda a escritura divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Ou seja, você tem na tua mão tudo o que precisa. Somente as escrituras é o suficiente para produzir efeitos positivos na vida de todos aqueles que ouvem, principalmente com relação à salvação, com relação a essa vida cristã, essa vida de sucesso espiritual, tudo nas escrituras. E também, logicamente, se ela é proveitosa para ensinar, para redarguir e para corrigir, digamos que aparecem aí aqueles contrários à nossa fé, aqueles que ensinam assuntos que não tem nada a ver com as escrituras, pois pronto, a palavra de Deus, ela é divinamente inspirada e, portanto, ela pode corrigir, ela pode ensinar, ela pode redarguir, você pode, refutar ideias que você perceber que não é interessante, tudo com a palavra de Deus, tá bom? Agora, o que nos chama a atenção aqui é essa primeira frase, de uma vez que o título da lição de hoje é a inspiração divina da Bíblia. Deveríamos colocar uma pergunta aqui: o que é inspiração? Né? Então, vamos ver se tem a palavra-chave aqui, exatamente. A palavra-chave da lição aqui é inspiração. E a pergunta é: o que é inspiração? Temos que saber o que é inspiração. Mas eu volto ao texto bíblico. Então, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, verso 16, diz: toda a escritura divinamente inspirada. Toda a escritura divinamente inspirada. Nosso propósito é saber o que é inspiração, mas já precisa ficar certo de que toda a escritura é inspirada. Bem, então a introdução aqui desta aula diz o seguinte: a inspiração divina das escrituras foi operada sobrenaturalmente pelo Espírito Santo, que nos deu a Bíblia, a única revelação escrita de Deus para a humanidade. Nesta lição veremos que a inspiração da Bíblia é divina, verbal e plenária, exatamente. Então, em primeiro lugar, o que é a inspiração? A inspiração das escrituras é uma ação sobrenatural do Espírito Santo. É um trabalho que o Espírito Santo fez, né, para trazer essa revelação única para a humanidade, uma revelação especial. Tá? No ponto 1 da lição fala a doutrina da inspiração bíblica, propriamente dito, que é inspiração. O que isso significa? O que significa inspiração bíblica? E o comentarista dividiu aqui em 3 pontos principais para falar da inspiração. Em primeiro lugar, ele vai tratar da inspiração, de mostrar que a inspiração bíblica
é divina, ou seja, a inspiração é de Deus, é a ação do Espírito Santo, já já eu comento. Segundo, a inspiração é verbal e a inspiração é plenária. É imprescindível comentar sobre esses 3 pontos. Mas em primeiro lugar, vamos ver aqui que a inspiração bíblica é divina. Nas páginas do Antigo Testamento, porque a Bíblia é dividida, em Antigo Testamento e Novo Testamento. Para você que é novo, normalmente tem aquela siglazinha lá, o AT, Antigo Testamento, NT, Novo Testamento. No Antigo Testamento, aliás, já aproveitar, testamento é aliança, tá? Então, quando se fala de testamento, é aliança, pacto. Então, o Antigo Testamento é as escrituras das alianças de Deus, do Antigo Pacto, vamos dizer assim. Bem, então nas páginas desse Antigo Testamento, a expressão "assim diz o Senhor" aparece cerca de 3.800 vezes. Olha, sabe aquelas expressões? Assim diz o Senhor, assim diz o Senhor, e também frases, termos similares a esse, aparece 3.800 vezes, isto já para provar que a inspiração é de Deus, a inspiração é divina, é Deus que está comandando. Moisés, Deus falou para Moisés o seguinte, Moisés recebeu a revelação no Monte Sinai, e o Senhor disse: escreve, Moisés. Moisés escreveu então todas as palavras do Senhor, isso está lá em Êxodo. Jeremias foi advertido pelo Senhor, e o Senhor disse para Jeremias: não esqueças nenhuma palavra, ou seja, registra tudo, escreve tudo. No texto do Novo Testamento, Paulo disse que usava as palavras que o Espírito Santo ensina. Olha que interessante. Então, nesse primeiro ponto, a gente entende que a inspiração bíblica, propriamente dito, ela é divina, é de Deus. Assim sendo, as Escrituras reivindicam ou mostram, provam por elas próprias que a mensagem dentro da Bíblia, a mensagem da Bíblia, ela é o quê? Ela veio exclusivamente da parte de Deus. Por isso que nós falamos palavra de Deus, Por isso que nós olhamos para a Bíblia e entendemos que é a palavra de Deus. Mas aqui eu estou comentando com você para ratificar e mostrar que quando fala em inspiração bíblica, isso está mostrando com clareza que é Deus, ela é de Deus. E aí, se ela é de Deus, logicamente que aparece aqui para efeitos didáticos a inspiração verbal, Então, ela é verbal. Isso ratifica o termo lá do textuário que nós lemos juntos, está lembrado? Que lá diz o seguinte: toda a escritura divinamente inspirada. Toda a escritura divinamente inspirada. Essa palavra vem da tradução do termo grego, essa palavra inspiração, tá? Então esse termo inspirado, inspiração como queira, vem do original grego, que é teopneustos, ou seja, Deus, pneusto, inspiração. Significa literalmente o que? Soprado por Deus. Então, para você entender, o que significa inspiração? Inspiração, no original da palavra, isso significa sopro de Deus. Então, os homens que escreveram a Bíblia, vamos dizer assim, eles foram soprados por Deus. Inspiração, nós entendemos aqui, sabe aquele puxa o ar para o pulmão, depois sopra. Foi assim, é esse o processo do Espírito Santo na vida dos homens que escreveram as Escrituras Sagradas. Então, desse modo, a inspiração é chamada de verbal porque Deus soprou nas Escrituras. Ela é chamada de verbal porque foi Deus que soprou nos Escrituras. Os autores bíblicos não foram usados
automaticamente assim, tipo, como fosse um robô, como que fosse Deus ditando para eles o que deveriam fazer. Não, eles estavam sendo movidos, capacitados, inspirados pelo Espírito Santo, como instrumentos ali. Dá a entender que, na maioria das vezes, eles nem imaginavam isso, mas eles estavam escrevendo. O que nós sabemos hoje é que eles foram inspirados. Essa foi uma ação divina tão intensa que todas as palavras da Bíblia eram exatamente as que Deus queria ver empregadas. Isso que significa o seguinte, como eu estou falando, nem os próprios escritores, às vezes, eles estavam levando em consideração que eles estavam sendo inspirados. E, portanto, eles não se preocupavam com essa questão de interpretar o que eles estavam recebendo ali para escrever. Eles recebiam a ordem de Deus, o toque de Deus pelo Espírito Santo e registravam. Coisa linda, fantástica, né? O ponto 3 aqui, do primeiro tópico, então o primeiro tópico da lição é a doutrina da inspiração bíblica. Eu já falei sobre a inspiração bíblica é divina. Então, na primeira abordagem aqui, eu estou mostrando que a inspiração ela é divina. Em segundo lugar, eu mostrei aqui que ela é verbal pelo fato de ser soprada por Deus. E em terceiro lugar, a inspiração da Bíblia ela é plenária. O que isso significa? É total e completa, né? Então, vamos dizer assim, tanto o Antigo Testamento como o Novo Testamento é inspirado. Aí sim vale a pena a gente voltar um pouquinho lá no texto bíblico que nós usamos no desenvolvimento dessa lição. Segunda carta de Pedro, capítulo de número 1, verso 20 e 21, diz assim: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então quem escreveu isso aqui foi Pedro. A grande questão é que existe alguns que questionam que o que Pedro escreveu aqui se refere ao Antigo Testamento. Tá, tudo bem, mas isso já foi resolvido, porque o apóstolo Paulo escreve, como está no textual, em 2 Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo 3,16, e ele diz: toda a Escritura divinamente inspirada. Então, acabou. Então, dentro desse conceito, toda a Bíblia, tanto o Antigo Testamento como o Novo Testamento, ela é inspirada, ou seja, a inspiração da Bíblia, ela é plenária, é total, é completa, né? Paulo afirma que toda a Escritura é inspirada. E a nossa declaração de fé das Assembleias de Deus também professa: a inspiração da Bíblia é especial e única. Não existe nenhum livro, por exemplo, mais inspirado do que o outro. Então, toda a Bíblia, todo o conteúdo bíblico escriturístico é inspirado. Todos têm a mesma inspiração. Não tem, tipo assim, um é mais inspirado que o outro. Não, todos têm a mesma inspiração. Nesse aspecto, ratificamos que a Bíblia não apenas contém. Tem pessoas que acabam acreditando assim. Eles chegam a dizer que a Bíblia contém a inspiração, contém a palavra de Deus, enfim. Mas, na verdade, a palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus. Tem alguns que dizem que torna-se a palavra de Deus. Não é inspirado, mas nós refutamos essa ideia. Então, ratificamos que a Bíblia não apenas contém ou torna-se a palavra de Deus, mas sobretudo ela é inspirada, é a inspirada palavra de Deus, plena. Na Bíblia não tem erros, não tem falha alguma. Os livros tradicionais, todos têm erros. Eu trabalho em uma editora, a gente percebe que o nosso diretor sempre está falando: olha, precisa passar pela revisão e tal, aquela coisa toda. Já teve casos de ter livros ser novamente redigidos, sair uma nova versão, e essas coisas, porque não é como a Bíblia. A Bíblia é sem falha, sem erro, está pronta para ser usada. É neste caso que a gente pode então
fechar esse ponto dizendo: a Bíblia Sagrada, a Bíblia é a inspirada palavra de Deus. Os seus autores, ou escritores, como queira, porque o autor geral, né, o autor da Bíblia é o próprio Deus. Mas os escritores escreveram inspirados pelo Espírito Santo, como eu mostrei para você. Sopro de Deus, né? E aí, todos os seus livros, no caso, têm a mesma autoridade. Então, quando eu leio Gênesis, ele está inspirado, Juízes, Êxodo, Salmos, o Novo Testamento, todos os livros da Bíblia são todos inspirados. Eu quero abrir um parênteses aqui e mostrar que a palavra Bíblia não tem na Bíblia, tá? Porque essa palavra Bíblia significa um conjunto de livros. O termo Bíblia foi colocado pelos estudiosos, né, pelos teólogos, para ser bastante interessante. Mas a palavra Bíblia não tem na própria Bíblia. Mas nós entendemos que a Bíblia é um conjunto de livros. No nosso caso aqui a gente tem 66 livros. Vamos ter algumas aulas aí pela frente, que vai falar da estrutura da Bíblia, e a gente vai falar sobre a questão do porquê dos 39 no Antigo Testamento, 27 no Novo, e podemos até falar um pouquinho aí sobre os livros apócrifos, como por exemplo a Bíblia católica, né? Dos nossos amigos e irmãos católicos. A Bíblia tem 7 livros a mais, mas tem uma explicação para isso e eu vou falar em outras aulas, tá bom? Tranquilo? Tudo bem até aí? E se você ficou comigo até aqui, eu quero abrir esse parênteses e dizer assim: olha, eu estou apaixonado por continuar mencionando, falando da palavra de Deus. E eu peço a tua ajuda, você que me acompanha. Primeiro eu quero te agradecer, porque em meio aí a milhares de professores que estão no YouTube explanando a palavra de Deus, e você ficar um tempinho aqui comigo, olha, muita gratidão. Mas se você puder, se você ainda não é inscrito, eu peço que você se inscreva no canal. Eu peço que você, curta nossos vídeos, compartilhe com alguém, porque juntos nós vamos contribuir com a vida de muitas pessoas. Tudo bem? O segundo ponto da lição fala sobre a inspiração divina e os autores da Bíblia. Vamos falar agora sobre a inspiração divina e os autores da Bíblia. A inspiração dos autores. O Espírito Santo garantiu a liberdade dos escritores bíblicos conforme a capacitação de cada um. Portanto, a Bíblia possui particularidades quanto ao gênero literário, gramática, vocabulários e outros. Apesar disso, os autores não se tornaram intérpretes do divino. Isso porque Deus não inspirou aos escritores apenas os pensamentos e as ideias. O Espírito Santo também inspirou cada uma das palavras que expressam com exatidão a mensagem divina. Então, a inspiração dos autores aqui. O Espírito Santo inspirou cada palavra que expressa com exatidão a mensagem divina. Porque tem aqueles que chegam a dizer que houve a inspiração das ideias. Tipo, cidadão, os escritores lá receberam a ideia e aí, conforme ele colocou, aí aconteceu ali a inspiração. Não. Aqui a gente tem a certeza que o Espírito Santo inspirou cada uma das palavras que expressam com exatidão a mensagem divina. Isso está em 1 Coríntios 2, 10 e 11. Agora que os escritores, eles eram limitados, eles tinham as suas limitações. Embora eles tinham as suas limitações, todavia não ficou sem ser no controle de Deus essa inspiração. Os escolhidos por Deus que escreveram a Bíblia eram pessoas assim, comum como nós, como Tiago escreveu, né? Pessoas cheias de falhas, sujeitas às mesmas paixões. Moisés, por exemplo, que escreveu o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, não sei se você lembra, Deus ordenou que era para ele falar para a rocha, né? Para que o povo de Israel pudesse beber, ele ordenasse ali a rocha, iria sair água, o pessoal iria beber. Mas Moisés desobedeceu e feriu a rocha, e isso foi uma falha gravíssima na vida de Moisés, um pecado, a ponto, o maior homem do Antigo Testamento, e ele acabou que não entrou na terra prometida.
mas nem por isso ele deixou de ser o escritor, né, e um dos renomados do Antigo Testamento. Sensacional. Temos o caso de Davi, por exemplo. Davi pecou, né, caiu em adultério. Todavia, ele foi o escritor sagrado. Isso significa que a Bíblia também, ela não, sabe, não deixa sem mostrar a realidade dos fatos. Ela não esconde nada, né? Nenhum texto das Escrituras, quanto à sua inspiração e veracidade, está condicionado às limitações de seus autores. Então, eles eram limitados, mas Deus conduziu eles e, como se diz assim, eu escolhi eles para serem usados. Outro detalhe bastante interessante: diferentes gêneros literários, figuras de linguagem, cada autor fez uso de gêneros literários distintos. Uns escreveram como narrativa, como o livro do Gênesis, narrando ali a história. Outros usaram estilo de poesias, hipérboles, metáforas, né? Símiles, enfim, cada um com seu vocabulário simples. Um tinha um pouco mais de vocabulário, como o caso do apóstolo Paulo. Parece que ele falava, as expressões do grego era extraordinária, a ponto de que Pedro disse isso, que era difícil de entender os escritos de Paulo, né? Então, o emprego dos recursos literários evidencia a cultura do escritor, mas em hipótese alguma invalida a inspiração da palavra de Deus. Ou seja, cada um do seu estilo, cada um do seu jeito, cada um com as suas limitações. Todavia, a inspiração de Deus acontecendo na medida em que eles foram escrevendo. A linguagem do senso comum, na descrição de fenômenos científicos, como por exemplo, se você lembra aquele caso lá em que Josué falou sobre a questão do sol, o sol se detenha, né? A lua parou, e aí tem pessoas que acabam questionando, mas também tem muitas outras expressões, como por exemplo, ao nascer do sol, ao pôr do sol, e aí tem os críticos que dizem, mas todos sabem que não é assim, porque o sol não se movimenta, a terra é que está girando. Olha, a grande questão é que a Bíblia foi escrita na linguagem que o povo entendesse. Isso não fere a inspiração, isso não fere. Hoje mesmo todos nós sabemos que o sol está parado no lugar dele, é a terra que se move, mas normalmente nós usamos expressões do tipo, nasceu o sol, saiu o sol se põe, ou coisa do tipo, e não tem problema nenhum, porque o importante aí é que as pessoas entendam. Isso é o que é chamado de senso comum de linguagem. É assim que se responde esse pessoal crítico que fica inventando coisa com relação à palavra de Deus. Portanto, as limitações humanas, o uso de diferentes gêneros literários e o emprego de linguagem comum não anula então a inspiração divina dos autores da Bíblia. E finalmente a lição, no último tópico, fala sobre o Espírito Santo e a Bíblia. Então a inspiração, primeiro vamos falar aqui do Antigo Testamento. A Bíblia é categórica em reiterar sua inspiração divina. A Bíblia própria reitera, como você mesmo já analisando aí no textual, a Bíblia é divinamente inspirada. E o registro de Juízes ensina que os livros de Moisés são mandamentos do Senhor. Está lá em Juízes 3 e 4. Os livros de Moisés são mandamentos do Senhor. Mandamentos é a lei, mandamentos é a palavra. Esdras reconhece como inspirados os livros de Jeremias, de Ageu, de Zacarias, né? A respeito da inspiração da lei de Moisés e dos profetas, Zacarias ensinou, por exemplo, que os seus escritos eram a palavra do Senhor. Sensacional! Já no Novo Testamento, a inspiração no Novo Testamento, o Novo Testamento possui, por exemplo, dois pressupostos básicos de sua inspiração. Primeiro, a promessa de Cristo enviar o Espírito Santo para guiar os discípulos. Então você percebe nos escritos ali, quando Jesus falou que o Espírito Santo viria e estaria com os discípulos, para que eles não fossem órfãos. E o que aconteceu? Os escritos bíblicos confirmam essa palavra de Jesus, aonde que o Espírito Santo de fato veio e batizou os irmãos, e os irmãos ficaram cheios do Espírito Santo. Nesse aspecto,
Paulo declara que escreve sob orientação do Espírito Santo, que suas epístolas são palavras de Deus. Então, como esse trabalho do Espírito Santo, atuando, mostrando, esclarecendo, fica evidente que todos os escritos, como eu disse, o próprio apóstolo Paulo mostrando que o que ele escreve ali é a palavra de Deus. Nessa direção, vários outros textos também apontam para a ação do Espírito Santo nos escritos da Nova Aliança. E o último subitem do último tópico da lição fala sobre a obra da regeneração e a iluminação do Espírito Santo. A Bíblia, portanto, ensina que o Espírito Santo testifica de Cristo e convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Desse modo, o Espírito Santo atua no processo da salvação e produz a regeneração. Sensacional! Então é a palavra de Deus, pelo fato dela ser inspirada, conforme nós vamos falando a palavra de Deus, a gente vai ouvindo a palavra de Deus, ela produz esse efeito, e são milhares e milhões de pessoas que são transformadas pelo poder do Espírito Santo mediante a pregação da palavra de Deus. E aqui na lição aparece o seguinte: sem esse mover do Espírito Santo, sem essa atuação do Espírito Santo, não é possível nem aceitar e nem entender a palavra de Deus. Por isso que recomenda-se que toda vez que você vai ler a palavra, estudar a palavra, comentar a palavra, pregar a palavra, é imprescindível orar e pedir que o autor da palavra traga esse esclarecimento para nós, porque a verdade é a seguinte: a palavra é inspirada, só que a interpretação não. Por exemplo, nós temos a hermenêutica, que interpreta. Então a hermenêutica é ferramenta. Então a palavra é inspirada, mas pode acontecer de que na interpretação a pessoa faça interpretações errôneas, como existem as seitas e heresias. Então, o conselho é estudar a fundo a palavra de Deus e sempre pedir que o Espírito Santo traga essa iluminação aos corações. Porém, Paulo aqui escreve, ele ressalta que o Espírito Santo é que ilumina o que ele já tem inspirado. Então, de uma vez que foi o Espírito Santo que inspirou as Escrituras, ele também tem poder para iluminar, para que a pessoa então entenda de uma vez por toda sobre a palavra de Deus. Então a Bíblia reivindica a inspiração do Espírito Santo em todas as palavras das Escrituras. A Bíblia é a palavra de Deus escrita. Eu sugiro aos meus alunos que sempre, alunos e professores, aqueles que estão comigo, sempre pode falar com muita força, com muita fé, que a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, é a inerrante, a infalível palavra de Deus. Ela foi inspirada verbalmente, como nós vimos, seus autores escreveram inspirado pelo Espírito Santo. A inspiração da Bíblia é plena, Todos os livros da Bíblia têm a mesma e completa autoridade e inspiração. Esse ensino concorda com a nossa declaração de fé da Assembleia de Deus, que professa o seguinte: nós cremos na inspiração divina, verbal e plenária da Bíblia Sagrada, única regra infalível de fé e prática para a vida do cristão. Para você que ficou comigo até este presente momento, muito obrigado pelo seu carinho. E olha, se você quiser estudar comigo, no próximo domingo, às 8h30 da manhã, na Assembleia de Deus, Rua França, 615, bairro Vilarejo, Cabreúva, São Paulo. Que Deus te abençoe e te guarde. Paz e prosperidade para você. Até o próximo vídeo.